Super Diogo, boa noite. Oi, Sam. Boa noite. Como você está, meu querido amigo? Como vai? Aqui tudo ótimo. Você, como é que tá? Tudo bem, tudo certo também, tudo caminhando, Que bom. seguindo em frente. Você tá em auto-isolamento, Diogo? Em quarentena? Ou você está Não, saindo? eu estou em isolamento mediano ou intermediário, né? Não sei se dá para usar esse termo, mas enfim, né? Eu fico uma boa parte do tempo em casa mesmo, mas também tenho ido para alguns atendimentos no consultório. A gente tem feito os atendimentos com base nos protocolos, enfim, e visto inclusive que algumas das atividades aqui na cidade que eu resido, Mogi das Cruzes, têm voltado progressivamente, né? Então, com todos os cuidados, com a responsabilidade que cabe a cada um de nós, dá para nortear as atividades de maneira adequada nessa. Sim, sim. Eu quero dizer, Diogo, antes de qualquer outra coisa, que eu adorei o seu novo penteado ou corte de cabelo. Obrigado. Em fevereiro estava bem diferente. Preparei especialmente para hoje. Em fevereiro Não estava é? diferente, não estava? Estava diferente porque estava curto. Mas aí, em época de isolamento social, você não vai ao barbeiro, né? Então ele vai crescendo e o jeito é passar um gel e. O meu dentro ou fora de isolamento ele não vai crescer, ele só está diminuindo. Eu estou percebendo que o seu também está diferente. Ele está um pouquinho maior do que fevereiro. É outra coisa, não é o cabelo que está maior, a testa está maior, né? Ai, Sam, só você mesmo, viu? Que bom, foi muito bom em fevereiro a gente ter se encontrado, ter trabalhado com a turma de especialização em Brasília. Foi bem significativo aquele encontro, muito bom mesmo. Eu vi que já algumas pessoas dessa turma estão aqui, outras pessoas que foram Que tuas bom. alunas e teus alunos. A Patrícia Marra pegou no teu pé e disse que você está em regime semiaberto. Eu estou em regime semiaberto, exatamente. É bem por aí. Beijo, Patrícia. A Bianca também está com a gente, olha só. É. Diogo, muito obrigado. Eliane, imagina, obrigado você. Eu imagino que encaixar na tua agenda não foi tão fácil, mas conseguimos. Você foi Obrigado. uma das primeiras pessoas que eu convidei quando eu tive a ideia de fazer as lives. Muito, muito obrigado pela confiança. A gente foi se organizando. Eu estava com receio inicialmente nessa. Eu até comentei isso com você. Falei, ai, Sam, não sei. Eu não sei como é que é isso. Eu não sei se eu dou conta. Eu não sei que botão que eu aperto. Mas aí a gente vai dessensibilizando. E à medida que vai dessensibilizando, vai se apropriando dessas tecnologias, né? Acho que esse é um dos aspectos positivos. Desafios que de repente antes pareciam monstruosos e dá para perceber como que a gente consegue acessar tanta gente hoje a partir desses recursos, né? Sim. Você tem superado muitos. Não sei se eu te posso perguntar isso, mas Fica à vontade. você está superando desafios de outras áreas além das tecnologias? Profissionalmente, talvez, aprendendo alguma coisa? Não sei. Para mim, o que está sendo mais desafiador nesse momento, além do fato da distância de tantas pessoas que são tão importantes para a vida da gente, é justamente o fato de ter que ficar se empenhando quase que diurna e noturnamente com as tecnologias. É muito exigente você fazer todo o caminho para a transmissão e realização dos atendimentos de modo online, né, mediado por tecnologias, as aulas também,
na graduação, que tem aí uma frequência semanal. E, enfim, foi um impacto bem, digamos assim, intenso para todos nós, né, Sam? E que agora a gente está começando a entender um pouco melhor essa lógica. Mas mesmo assim o corpo ainda reclama, do ponto de vista fenomenológico, né, a fenomenologia do corpo comunica algumas coisas bem ainda cuidadosas de se organizar, né? Sim. E de certa forma isso tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Liberdade Exato. ou destino? Como é que a gente encara esse destino inevitável que está sendo esse regime semiaberto, a pandemia? Exatamente. Eu fico feliz que você tenha avançado nesse processo tecnológico. Acho que todo mundo que te acompanha fica muito feliz. E o que você poderia dizer para as pessoas que têm algum receio com qualquer coisa? Nesse momento em que o destino parece inevitável e diz, esse é o caminho trágico. Como é que a gente faz o que Viktor Frankl falou? A gente tem a câmara de gás ali, mas a gente pode entrar com a cabeça erguida. Nós não estamos na câmara de gás. Graças ao bom Deus, nós não estamos nesse ponto. Mas como é que nós podemos manter a cabeça erguida, apesar de achar que o sofrimento inevitável está chegando perante nós? Acho que antes de responder essa pergunta, o que alguém pode fazer diante daquilo que é desafiador, diante daquilo que é exigente nesse momento, penso que vale a pena deixar bem explícito para todos que estão acompanhando o nosso encontro o que significa destino e o que significa liberdade da vontade, para haver um esclarecimento terminológico e conceitual, né? Então, porque, no geral, a gente entende que destino, Sam, no senso comum, dizendo, é futuro, né? É uma previsão, ou diz uma previsão preditiva. E na logoterapia e análise existencial, o Dr. Frankl deixa claro para a gente que destino não é o que vai ser. Destino é o que já foi ou está sendo. Ou seja, destino é um sinônimo, didaticamente por assim dizer, de uma condição na qual o ser humano, não só uma, né, mas várias condições na qual o ser humano se encontra. Então, por exemplo, a nossa constituição hereditária, os nossos genes, né, o nosso DNA, a família que nascemos, a cor dos nossos olhos, né, os meus são verdes, o pessoal acha lindo, né, e é gene recidivo, né, mas enfim, então a cor do cabelo, e tudo isso diz aí acerca de um destino, a cultura que nós nos encontramos colocados, né, um pouco do cenário ou do contexto dos moldes educativos, tudo isso é destino. Como, por exemplo, uma pandemia é destino. É destino porque nós não podemos escolher pela pandemia. Nós não podemos escolher aqui no Brasil, né? Por exemplo, aí no Centro-Oeste, por exemplo, no Sudeste, não vai acontecer pandemia porque a gente escolheu não acontecer pandemia. É algo que extrapola aquilo que é próprio da condição ou condicionalidade humana. Isso é destino. Agora, o que é a liberdade da vontade? A liberdade da vontade, como coloca o Dr. Frankl, é um dos pilares que compõem estruturalmente a logoterapia e a análise existencial. E enquanto um desses pilares, ela aponta para o fato de o ser humano ser livre no exercício de sua vontade, independente de qualquer condicionamento, independente de qualquer condição, o ser humano pode adotar uma posição para enfrentar o seu destino, para enfrentar aquilo que é determinado, dando uma resposta superior àquilo que pode constrangê-lo. E é aí que aparece a potencialidade da autotranscendência, do autodistanciamento, porque, para além de qualquer ser vivo, o ser humano, no campo da sua consciência,
ele pode, sem sombra de dúvidas, diante do seu destino, diante dos sofrimentos inevitáveis, diante daquelas condições que são imutáveis, ele pode, desde a sua liberdade interior, atuar e contrapor aquilo que propriamente o atravessa, aquilo que propriamente o constrange, né? Aí eu vou responder a pergunta que você fez, porque senão não seria o professor a explicar tudo, né? Ou tudo não, é o que cabe aos conceitos, enfim. Antes de você responder, Diogo, tem uma coisa que me constrange. Sim. O Instagram tem essa mania de colocar um monte de letrinha no rosto do convidado. Ah. Então, toda semana, eu tenho, depois de uns 5, 10 minutos, desligado os comentários e deixar na caixinha de perguntas em aberto para o pessoal comentar ou mandar perguntas. Então, o que eu vou pedir para todo mundo, por respeito ao Diogo, eu vou desligar os comentários aqui embaixo, que eu quero ver o rosto do Diogo e acho que vocês também. Esses olhos azuis do Diogo. Verdes. E aí, a caixinha de perguntas está aberta, vocês podem mandar perguntas e a gente vai respondendo ao longo do bate-papo, ok? A Bianca concorda, a Patrícia concorda, então vou aqui desligar os comentários e deixar as perguntas abertas. Obrigado a todas e todos. Agora sim, Diogo. Muito bem. Responda a minha pergunta original. Então, com base nisso tudo que a gente colocou, de modo aí mais pontual e objetivo, Sam, como que uma pessoa pode responder a esses determinantes que se apresentam, que se colocam no campo da sua vida? Sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar, a partir da logoterapia e, na minha opinião, escutando a sua consciência. Ou seja, aquilo que a própria consciência apela como caminho, como trajeto para a realização do sentido. E é na escuta da consciência, ou seja, num discernimento aclarado, coerente, colocado sob o ponto de vista, aí, às vezes até de uma demora de compreensão, que todos nós, independente daquilo que seja mais exigente ou tão pouco exigente para alguns, todos nós podemos enfrentar nosso destino. É a partir da escuta da consciência com a deliberação da nossa atitude. Em algumas circunstâncias, inclusive, o que é importante depois desse discernimento é especificamente realizar. Então, às vezes, a gente fica um pouco receoso, como eu, receoso, né, de como que vai ser essa live, como é que a gente faz isso? Quando o Sam me convidou, né, Diogo, vamos fazer uma live. Sam, eu não sei nem como é que é isso. E aí a gente vai experienciando, vai compreendendo e vai respondendo com essa responsabilidade. A gente vai atuando e supera as condições. Né? Não podemos mudar as condições, porque as condições, o que é destino, é dado por imutável. Mas nós podemos mudar a nós mesmos, transformar a nós mesmos, desde a nossa atitude pessoal, para poder atravessar as condições, para poder atravessar o destino. Frankl, em um texto, e esse foi o primeiro texto de Viktor Frankl que eu li. Sim. Nesse texto, em algum momento, ele diz assim: para cada pergunta há apenas uma resposta, a correta. E aí é uma coisa que eu demorei anos até me aprofundar no logoterapia, entender o que significa essa frase. Porque é correta para quem? Correta para o Diogo, para o Sam, para a Bianca, para a Patrícia, para quem? E aí, te ouvindo, encaixa muito bem com o que eu tinha compreendido. É correta para a voz da minha consciência. É correta porque me atrai a determinados valores e não a outros. O que você acha disso? Há apenas uma resposta certa, a correta? Há várias respostas possíveis. Mas dentre as várias respostas possíveis, no campo da nossa singularidade, existe aquela que é a resposta mais adequada. Eu vou corrigir a frase. Quem sou eu, né, para fazer isso? Mas, enfim, eu prefiro traduzir essa palavra como adequada, não como correta. Porque, né, o correto
é o que se apresenta como o antônimo do certo. E Viktor Frankl colocará que a consciência ela é certeira na sua captura do sentido, mas o ser humano ele pode relativizar essa escuta. Nós somos essa consciência, não temos uma, somos a consciência. Somos a pessoa, eu e você, capazes de discernir entre certo, ou melhor, adequado e inadequado, entre coerente e incoerente. É uma das vicissitudes da nossa consciência, do nosso modo de ser, essa capacidade de discernimento, essa capacidade de escolha, né, adequada. Então, sem sombra de dúvidas, a vida pergunta uma série de coisas, uma série de propostas ela traz para você, para mim, para todos que estão aí acompanhando o nosso encontro hoje. Essas perguntas são das mais variadas, em cada ocasião, em cada momento, em cada minuto do nosso respirar, e para cada situação essa que se apresenta, cabe várias respostas, mas apenas uma é a adequada. Porque é com essa resposta adequada que a gente descobre e realiza o sentido da situação. Então eu não diria certa, porque o certo seria um tanto quanto... moralista? Moralista, eu penso até que não há problema em dizer do princípio moral da consciência, porque a consciência é ética. Só que essa moral não é uma moral sob o ponto de vista tradicionalista. É a moral como o próprio Max Scheler traz na sua filosofia, né? A pessoa é o valor fonte. A pessoa é a própria medida de si. Então, essa medida está em nós. Claro que também por conta disso a gente não pode ser intransigente e achar que, já que eu decido tudo, vou fazer qualquer coisa e está tudo bem. Não é por aí. Mas é digamos, um predispositor, um elemento colocado sob o ponto de vista realmente dessa decisão, dessa capacidade única que nós temos de poder se posicionar a partir de escolhas adequadas. O correto para nós, eu penso que até no contexto da língua portuguesa, Sam, o correto vem muito a encontro de uma ideia que é a ideia de verdade. E não há uma verdade absoluta, sob o ponto de vista daqueles que são os caminhos do sentido, porque o sentido muda de pessoa para pessoa, o sentido muda de situação para situação, o sentido muda de época em época na nossa vida. Então, se todo sentido de vida é aquele que brinda a nossa existência com o que é adequado, se houver só um que é o correto, todos os outros são errados. E aí nós não temos uma verdade única, nós temos várias verdades, a sua, a minha. E é nesse entrelaçamento de verdades que essa teia maravilhosa chamada humanidade acontece. Então, eu penso um pouco por aí. Perfeito. Essa teia chamada humanidade. Todo mundo sabe, quem me acompanha sabe que eu sou bem geek, bem fã de ficção científica. Eu acho que dá para suspeitar a partir do DeLorean aí atrás. A sacada desse filme, do De Volta para o Futuro, poucas pessoas eu acho que percebem as várias camadas desse filme. E uma delas é, eu sou incrivelmente responsável por tudo que eu faço na minha vida. E tudo que acontecerá ou aconteceu na minha vida é resultado das minhas escolhas e das minhas ações. Só que há outras pessoas nesse processo. Como é que você enxerga isso? Nós estamos tão conectados aos outros que a gente... Eu já suspeito a sua resposta porque eu também sou logoterapeuta, né? Mas nós estamos tão conectados aos outros que se as escolhas erradas de várias outras pessoas nos influenciam, ou há como fugir disso? E eu escolher independente do resto do mundo? Todo ser humano pode se colocar na contraposição, inclusive, de escolhas inadequadas de outros.
Só que, sem sombra de dúvida, se apresentar a partir desse lugar da própria decisão do que se entende como adequado no campo da vida, vai exigir altos empenhos. Se, por exemplo, nós pensamos num contexto de proposta de regime governamental, que seja único, vou aproveitar, deixa, se não falar disso não vai ser eu, né? Seria muito delicado pensar que todos temos que, de maneira absurdamente focal, seguir, não é nem seguir, mas se colocar em debruçamento sobre aquilo que é apresentado sob o ponto de vista antagônico. Claro que aí a gente tem uma margem para discutir muitas coisas, né, Sam? Não é para discutir um ponto só, são vários e vários elementos. Mas todo ser humano pode, desde a sua vontade, que é livre, se posicionar, se contrapor, se colocar em oposição, como o próprio Dr. Frankl coloca na logoterapia, àquilo que lhe parece totalmente inconsistente, incoerente. E a ideia aqui é importante de ser entendida não no mérito do livre-arbítrio, porque não é pelo livre-arbítrio que nós atuamos diante de tudo aquilo que se operacionaliza no mundo e nas nossas relações para ir a favor ou contra demais opiniões. Mas é sob o ponto de vista, primeiro, da minha consciência como pessoa única e irrepetível, e, ao mesmo tempo, da minha consciência como pessoa que participa de uma comunidade. Então, a gente precisa fazer um trabalho cada vez mais intenso de compreender quem sou eu diante desse nós e o que é esse nós para esse eu que sou eu. Porque em alguns momentos vai ser adequado, sim, se posicionar a partir daquilo que eu entendo que é o correto, como coloca Frankl, é o adequado a se realizar. Mas em alguns momentos eu preciso também estar junto com essa comunidade, não no sentido de atuar como massa, né? Não no sentido de atuar como população, mas no sentido de atuar como comunidade de pessoas que tem, sob o ponto de vista, um sentido comum para algo maior. Então, me parece que é por aí um pouco o caminho. Você naturalmente conhece uma entrevista de Frankl que perguntaram para ele sobre Hitler e se ele acha que o mundo seria melhor sem Hitler. E aí, nesse livro aqui, que eu estava citando, que é o primeiro livro de Frankl que eu li, Psicoterapia e Existencialismo, sim, parece-me que ele foi publicado há algumas semanas ou meses aqui no Brasil também. Sim. Não sei se é o mesmo livro, né? Se não me engano, é o mesmo, Sam. É um livro póstumo dele, que foi publicado 4, 5 anos depois do falecimento dele, 4 anos, em 2001. E aí tem um trecho aqui que ele diz assim: prefiro um mundo em que sejam possíveis, por um lado, um fenômeno como o de Adolf Hitler, e por outro, o de tantos santos como viveram. Prefiro esse mundo ao mundo de conformismo e coletivismo total, o totalitário, ou totalitário, em que o homem se envaidece e degrada ao mero funcionalismo de uma parte de um Estado. Uhum. É sobre isso que você fala, sobre conformismo e coletivismo moral, quando você fala que nós somos uma comunidade, mas não uma população, uma massa? Exato, isso? Exato. Existe uma grande diferença entre nos apercebermos enquanto comunidade ou nos colocarmos diante de uma experiência de caminhar na massa ou agregar, por assim dizer, na massa, né? Na comunidade, as pessoas são respeitadas em suas diferenças, porque a questão da unidade, em minha opinião, é bastante utópico. Não tem como sermos um enquanto comunidade, porque a própria comunidade é um organismo múltiplo. Então, nessa multiplicidade que evoca as nossas multiplicidades pessoais, inclusive, únicas e irrepetíveis,
nós temos a nossa voz, cada um tem a sua possibilidade de explicitar o que pensa, o que sente e construir algo juntos. Então, na comunidade, cada um é olhado. E estou falando isso no sentido, por exemplo, de uma comunidade enquanto uma comunidade primária, que é a família, uma comunidade primária, que é a primeira escola, né, dessa criança que começa a sua vida de contato com o mundo nesse ambiente de socialização, né, uma comunidade religiosa, uma comunidade de um bairro. Então, ali nós temos as experiências essas de estar nesse lugar, cada um sendo respeitado e acolhido na sua singularidade, no seu modo de ser. Estar na massa diz de uma condição em que você tem algo ou alguém a seguir e você não deve ou não pode de modo algum se contrapor. Então, na massa, composta pela objetividade de uma ideia ou de uma proposição, a pessoa é desvalorizada e deixa de ser reconhecida na sua dignidade. E na massa ela vai agir como os outros agem, que é o conformismo, ou vai agir segundo os outros pedem para que ela haja, que é o totalitarismo. Fora outros componentes que Frankl também discutirá sob o ponto de vista do vazio existencial, que sem sombra de dúvidas é uma das maiores causas que temos na nossa história como humanidade, de uma série de desapontamentos e evidências essas contrapostas, desde a função das guerras até as grandes ou pequenas discussões. O vazio existencial, que é esse elo nada fecundo de posições contrárias àquilo que é o especificamente humano, que é o propriamente humano, né? Eu penso que, de fato, seria muito complicado irmos por um caminho de uma humanidade que fosse única. Como eu disse, essa ideia de unidade. Nós podemos viver a equidade, mas a unidade é um pouco delicado. E por isso, por ser complexo pensar numa unidade, é muito importante que haja os contrapontos. Então parece um pouco bastante confrontadora essa afirmação de Frankl, né, de termos uma realidade marcada por um binômio esse bem e mal. Vou ir um pouco por aí, tá, Sam? O bem e o mal, ou aquele homem, como ele diz, ele só há duas categorias de homens no mundo, né? Os que, eu vou parafrasear, os que são bons e os que não são bons, né? Os que são torpes e os que são coerentes. Então é um pouco por aí que a gente vê realmente que a humanidade caminha. Seria muito complexo pensar numa noção única dessa humanidade, mas ao mesmo tempo é justamente porque há esses binômios que a gente pode escolher, que a gente pode se posicionar, né? Essa capacidade, basicamente, tudo que você está falando, de uma forma muito simplista, escutar a voz da consciência faz com que nós possamos ser agentes de mudança, agentes propriamente ditos, e não passivos dessa mudança ou da mesmice. Exato. Escutar a voz da consciência. Não só escutar a voz da consciência, também é preciso atuar conforme essa voz propõe. Porque a escuta é a intuição, é a capacidade intuitiva do ser humano para capturar aquilo que é adequado. E aí nós temos a ação propriamente dita, a concretização, a realização. Dá para a gente pensar assim num caminho, metodologicamente falando, que é o seguinte, Sam. A escuta é a ordem primária dessa função da realização humana. Aí nós temos em sequência a atitude. A atitude é aquele momento de preparada para a partida. E, por fim, a realização. Então, o ser humano, ele escuta, atitudina e realiza, concretiza. O que, por exemplo, alguns teóricos na psicologia vão chamar de comportamento. Em minha opinião, comportamento não é atitude. Comportamento é resposta a uma atitude.
Porque a atitude antepõe a ação. E o que antepõe a atitude é a intuição, é a escuta da consciência. Claro que intuição não no sentido esotérico da palavra ou preditivo, como a gente também aí deixou claro a questão do destino. Mas intuição como a capacidade que o ser humano tem de capturar no mundo aquilo que só ele pode realizar. Ninguém vai poder fazer por ele. Exato. Intuir, compreender internamente. Exato, exatamente. E até aí a gente vai ter outro binômio, né? Porque é o binômio do de dentro e do de fora. A intuição e a existência. Exato, exato. O ser e o dever ser, a liberdade e a responsabilidade, a vida e a existência. Então nós estamos o tempo todo nesse jogo do existir. Como você colocou muito bem até na divulgação do nosso encontro de hoje. É como se estivéssemos num tabuleiro, num jogo de tabuleiro. E aí nós temos ali as regras apresentadas, mas a gente tem que lançar mão, os dados, para ver o que propriamente se apresentam como possibilidades, e não é porque os dados viram e de repente aparece ali para a gente o número 6, que a gente precisa obrigatoriamente andar 6 casas. Diferentemente de um jogo de tabuleiro, o ser humano pode decidir se ele quer andar 6 casas, ou se ele quer andar 3, ou se ele não quer andar. Se você me permite, eu faria uma outra análise dessa metáfora. É claro. Você já jogou gamão? Olha, agora você falou algo que eu tenho total ignorância. Talvez conheça por um outro nome, mas não sei que jogo é esse. O nome é esse, gamão. Como é esse jogo? Você já reparou que em alguns tabuleiros, não todos, de damas ou de xadrez, na parte de fora você tem os quadradinhos e na parte de dentro você tem uma espécie de triângulos? Sim, sim, sim. Esse é um tabuleiro interno, que é o jogo de gamão. Tá. Que são usadas as mesmas peças das damas. Nunca joguei. E aí é muito interessante, porque eu agora não me recordo quantas peças são, eu teria que contar. Mas eu tenho algumas peças, o oponente tem algumas peças, e a quantidade de peças que eu tenho desse lado, eu tenho algumas peças do outro lado, e o oponente tem as mesmas quantidades que eu tenho aqui, ali, a mesma quantidade que eu tenho do lado dele, ele tem do meu lado. Uhum. E o objetivo é eu trazer todas as minhas peças para o meu lado, e o objetivo do oponente é levar todas as peças que estão espalhadas para o lado dele. Tá. E tem 2 dados. Para complicar a coisa, não é um dado, são 2 dados. E você joga os 2 dados. Se der um 4 e um 2, eu posso mexer uma peça 6 casas, eu posso mexer 2 peças 4, uma peça 4 e a outra 2. E eu posso mexer qualquer peça que eu tiver espalhada no tabuleiro. Uhum. Eu vejo muito essa questão de destino e liberdade como esse binômio do jogo de gamão. Uhum. Em que eu tenho as peças espalhadas, eu tenho a informação espalhada, eu tenho a minha vida espalhada, meus papéis espalhados, o que você preferir. E eu tenho os dados e as regras do jogo. Os dados me dizem, você tirou um 3 e um 5. Eu decido quais peças da minha vida eu movo 3 e 5 casas. Ou eu decido se eu movo uma peça ou 8 casas. Mas sou eu que decido. A escolha é sempre minha, quaisquer que sejam as jogadas do dado aleatório da vida. Exatamente. Faz sentido isso para você, Diogo? Sem sombra de dúvidas, muito interessante trazer essa metáfora do jogo, até porque, como foi criado por um ser humano, obviamente muito se imprime também dessas criações nossas, daquilo que toca a nossa tarefa e nossa exigência de viver e de existir, né? Mas muito, muito aclarador. Não joguei, até hoje não joguei gamão, mas acho que vou pensar em jogar. Pensar, já não existe. Ou joga ou não joga. Ou joga ou não joga. A história do gamão é um jogo persa. Os persas usam muito. Uma das várias lendas do jogo do gamão e do xadrez é que um rei indiano mandou o jogo de xadrez para o rei persa e disse: vamos ver se vocês persas são tão inteligentes, me fala você quais são as regras do jogo. E o rei persa mandou de volta dizendo: essas são as regras do jogo de xadrez, tá certo? Uhum. O rei indiano aceitou. Uhum. E aí
o rei persa não dando o braço a torcer, como você conhece pelo menos um persa, que sou eu, né? Você conhece, que a gente sabe que pelo menos eu sou muito teimoso. Não dando o braço a torcer, não bastava ter ganhado. Ele ainda manda o pessoal desenhar a parte de trás do tabuleiro, mandam outras peças e os dados e diz: agora você, rei da Índia, você me diz quais são as regras desse jogo que eu acabei de inventar, que é o gamão. Sim. E aí eles justificam a relação milenar entre a Pérsia e a Índia com base nesse jogo. Seria tão mais simples se o mundo jogasse as coisas, ao invés de brigasse, jogassem para decidir? Talvez seria, mas ao mesmo tempo nesses embates que parecem embates, mas são oportunidades bem significativas de construção e de tentativas assertivas, a gente também vê o quanto que na história da humanidade, das civilizações, vão se compondo sentidos muito significativos para que a gente possa hoje escolher de um modo mesmo ou diferente. Depois do acontecido. Exato. Porque não dá para escolher antes, Sam. Não tem como escolher antes. Você escolhe quando você já está, você se decide quando você já está, eu costumo dizer, no olho do furacão. Não tem como você escolher antes do olho do furacão. Quando você está ali implicado, embrenhado naquela situação, aí você tem que escolher. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Qual é a alternativa? Enfrentar o bicho. Transcender então, o bicho. Enfrentar. Exato. Então vamos enfrentar o bicho, né? Por assim dizer, nesse jargão popular, nesse dito popular. E é interessante, conforme você ia trazendo essa questão do jogo, enfim, eu fui recordando bastante daquela afirmativa de Frankl, que ele traz, né, no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, também no livro Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, também no livro Sofrimento Humano, que é a questão do destino como um chão, que assim é uma metáfora muito cabida para quem está se encontrando aqui com a gente hoje refletir nisso, né? Então, o chão que a gente pisa é imutável sob o ponto de vista impactante, inicial e básico. Eu posso até tirar aqui o laminado da minha casa e colocar um outro laminado aqui no chão, mas esse chão vai ter que ficar aqui. O que o compõe, o que segura propriamente a casa, o que segura os meus pés, inclusive, e me segura está aqui. Não tem como despregar meus pés desse chão. Então a gente está o tempo todo conectado, por assim dizer, a esse chão. Esse chão é o destino. Esse chão é o que apresenta-se como condicionalidades, como condições para se viver. E aí o ser humano, no campo da sua vontade que é livre, ele tem a possibilidade de caminhar sobre esse chão. Ele não pode se desprender desse chão, pode, sem sombra de dúvidas, caminhar sobre esse chão. Como que ele caminha? Ele decide como ele caminha. Para que direção ele vai, qual rumo ele vai propriamente adotar. Então, estamos o tempo todo grudados no chão do nosso destino, mas ao mesmo tempo abertos na possibilidade de escolher e se posicionar sobre como vamos caminhar sobre esse chão. Tem uma metáfora que eu uso com frequência, que é ter os pés no chão e a cabeça nas nuvens. Sim. Esse me parece que é o desafio que a gente tem na nossa vida. É bem melhor assim. É bem melhor assim. É importante que se cuide de ser assim. Até para haver um bom equilíbrio, se é que é possível falar em um, mas haver uma possibilidade de harmonia entre aquilo que é a racionalidade e o idealismo. Porque a gente precisa ter essa mescla na nossa vida para compreender muitas das coisas com a razão, porque de fato tem muitas coisas que requerem a nossa razão, haja vista que ser pessoas, ser biopsiconoéticos, também tem um entrelaçamento bem objetivo e marcante com a questão toda da racionalidade. Essa que é uma das faculdades do homem, né? Própria também do espírito humano.
Mas ser biopsiconoético também significa ser coração. Então a gente também precisa estar entrelaçado, envolvido com o campo das ideias, das reflexões, do pensar meditativo, como coloca Heidegger, né? Enfim, meditar e meditar e meditar. Mas não pode nem meditar demais, nem também pensar demais. Tem que haver uma harmonia entre ambas as possibilidades. Não que o ser humano é movido por uma homeostase absoluta e absurda, não que a gente tenha que o tempo todo se esforçar para estar equilibrado, senão nós vamos contrapor a própria tensão existencial que nos acompanha. Mas é importante entender quando que a minha razão fala e quando o meu coração a interpõe. Quando o meu coração grita e a razão diz, coração, acalma um pouco, vamos conversar. Então, ter essa harmonia também é fundamental para, inclusive, saber escolher. Já que você está tão profundo hoje, que na verdade você está sempre profundo. Para quem estiver acompanhando, eu tive a oportunidade de tomar um café da manhã com o Diogo. A gente ficou um domingo de manhã. A gente ficou uma meia hora refletindo sobre as coisas mais complexas e filosóficas que existem. Então você é sempre profundo, me corrigindo. Obrigado. Mas, já que a gente está conversando, tem uma história de Frankl que ele cita, salvo erro, no Psicólogo no Campo de Concentração, no Em Busca de Sentido. Que é aquela história do servo que no mercado encontra a morte e se assusta com a morte e sai fugindo para a capital do império, e o mestre do servo vai pedir satisfação para a morte. Um detalhe muito especial: a única cultura na qual a gente pode imaginar alguém com a presunção tão elevada de ir pedir satisfação para a morte é a cultura persa. O mestre e o servo eram persas. Então o mestre persa foi lá, encarou a morte e disse: como assim? O que você está fazendo, morte? Por que você está assustando o meu servo? E aí a morte diz: eu não estava querendo assustar o seu servo, desculpa, mas é que eu olhei para o rosto dele, olhei para a minha lista e pensei, mas ele vai estar, eu vou matá-lo hoje na capital do império, o que ele está fazendo aqui numa cidade do interior? Destino e liberdade. Nos ajude a entender o que Frankl queria dizer com esse trecho, com essa história, quando ele fala de destino e liberdade. Qual é? Não é o destino dele ir para a capital do império e ser morto lá? Ou é? Excelente pergunta, né? Eu vou trazer um pouco antes, não a questão da capital persa, né, de ir até a capital e de sofrer a morte na capital. Antes de tudo, o destino é a própria morte. A morte é destino, porque a morte é uma condição natural da vida. A vida acontece a partir do momento que a morte também começa nela. E ao mesmo tempo em que a morte se apresenta, a vida está se refazendo ou se reapresentando. Então o destino, nesse trecho, nesse exemplo que Frankl traz, é a própria morte. Situação fenomênica própria da qual nenhum de nós poderá se safar. Mesmo que a gente vá para o mercado ou que a gente vá para a capital, se tiver de ir para um lugar ou outro, a morte estará lá, olhando para o nosso rosto. Inclusive o rosto vai dizer simbolicamente de algo bem importante, porque é pela face que se reconhece quem é a pessoa. Né? Então, pelos olhos, enfim, pelo olhar. Agora, o que é a liberdade da vontade nessa história? O que é a liberdade da vontade nesse contexto? Por exemplo, o camarada foi ao mercado e antes de ir para a capital, ele vai ao seu senhor e ele pede ao seu senhor que o defenda diante da morte. Ele poderia também ter se escondido, talvez, ele poderia talvez ter fugido, ele poderia talvez ter feito uma outra coisa, ou poderia ter dito: morte, você já chegou, não era para depois? São várias possibilidades nesse campo da vontade que é livre.
A liberdade da vontade não é o se safar da morte, mas é o que eu faço com ela. Claro que com isso não quero dizer que a gente pode escolher como a gente vai morrer. Pelo amor de Deus, que não me entendam assim. Mas em se tratando de uma realidade tão natural para o ser humano, que é o morrer, que é o vivenciar a morte, né, como um desfecho, uma totalização da vida, já que ela está aí diante de nós, a pergunta que fica é a seguinte: o que eu faço então no campo da minha liberdade diante da morte que um dia me visitará? Eu espero ela chegar aqui ou eu vou viver e atuar para que quando ela chegue eu possa inclusive dizer, bom, fiz bastante coisa. Me parece que agora a gente já pode negociar aí essa história. Não que também seja negociável, né? Estou metaforizando bastante porque eu sei que você gosta muito de metáforas e com as metáforas acho que a gente também ajuda quem está nos acompanhando a refletir sobre essas questões. Mas morte é destino, porque não fugimos dela. O que fazemos perante uma vida que tem o registro do morrer? Ou nós escolhemos antecipar esse registro, ou nós realizamos algo para que quando esse registro se der, a nossa vida esteja completa. Perfeito. Né? Querido Diogo, a gente está nos últimos 10 minutos da nossa live. Você sabe que Sim. o destino das lives no Instagram são 59 minutos e 59 segundos. Exato. E nós somos livres de aproveitar da melhor maneira possível. Eu tenho algumas perguntas que eu faço a todos os meus convidados. Vou fazendo as mesmas perguntas de formas diferentes. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta muito simples em termos de binômio. Eu quero te dizer algumas palavras e eu quero que você apenas me diga liberdade ou destino. Pode ser? Vamos lá, sim. É um quiz, não é? Algo assim. Vamos lá, vamos lá. Então, tecnologias. Liberdade ou destino? Liberdade. Ó! Quarentena. Destino é a quarentena. O que eu vou fazer com ela é a liberdade. Doença. Poxa, difícil, hein? Doença. Eu voto na liberdade. Diante dela. Porque não dá para evitar. E racismo. Liberdade. Okay. Nascimento. Destino. Morte. Destino. Luto. Liberdade. Criar um mundo novo. Liberdade. Ter sido presidente da Sobral. Liberdade. Amor. Liberdade. Quer comentar sobre alguma delas? Eu penso que não é necessário. Bom, acho que o amor vale a pena um breve comentário, né? Porque você não está destinado a amar ninguém, nem tampouco destinado a ser amado. Você está destinado a ser pessoa. E sendo pessoa, na realização de valores e no encontro com a vida junto de tantos outros que são pessoas, não como você, sob o ponto de vista igualitário, mas pessoas constituídas nessa naturalidade, nessa originalidade, você tem a oportunidade de, com tantos outros que estão aí nesse mundo tão amplo para nós, poder, sem sombra de dúvidas, investir na autotranscendência, indo ao encontro do outro, para que possa capturar o melhor do outro a fim de ser melhor, bem como também pode se colocar em abertura para que o outro te encontre na melhor versão que você pode oferecer para esse outro. Então, em minha opinião, o amor é liberdade. Liberdade no sentido, inclusive, do posicionamento que eu adoto para ir a esse outro. Não é uma condição,
não é um destino, não é uma mera situação de efeito de algo que o antecede até seu ponto de vista biológico. Isso tudo incrementa, mas amor, como diz inclusive o Aristóteles, é uma alma só, onde dois corpos se encontram. E você, uma alma de poeta. Obrigado. Muito bom. As últimas perguntas. Vamos lá. Preparado? Ou não? É igual o quiz, você viu que não tem resposta certa e errada, exato, né? Eu vou usar minha liberdade. Vou usar minha liberdade nessas perguntas que são destino. Inclusive estão destinadas a mim. Sim. Vamos lá. Uma das perguntas que eu faço muito é inspirado nesse DeLorean. Um dia eu estava numa dessas lives e aí eu vi o DeLorean no canto do olho e fiz a pergunta. Então eu vou te fazer essa mesma pergunta. Se você pudesse escolher um destino onde você pudesse fazer o que você quisesse, ser totalmente livre, o Diogo realmente livre e responsável do jeito que ele gostaria de ser, qual é esse destino? Qual é esse momento da história da humanidade, passado ou futuro, que você gostaria de viver e experimentar a sua liberdade? Puxa, talvez as pessoas se assustem um pouco, mas eu vou ser bem ousado, né? Se eu pudesse escolher o meu destino, inclusive em estar no ser de alguém, né? Eu gostaria de ter sido Madre Teresa de Calcutá. Por que, Madre Teresa? Porém não sou. Mas me inspiro nela como um modelo. Como a doutora Elizabeth Lucas, inclusive, coloca o quão é importante termos modelos para descobrir sentido na vida. Por que Madre Teresa de Calcutá? Porque o que essa mulher fez livremente com o destino que ela tinha foi algo, em minha opinião, absurdo. Né? E não estou falando só de um serviço por aqueles que estavam em situação de vulnerabilidade, também, mas pela questão toda de olhar para a vida e compreender que, para a vida, aquilo que é dado em caráter de suficiência é recurso, é ferramenta. Né? Então, eu não preciso de 5 canecas para beber água. Uma caneca é suficiente, até porque só tenho uma boca. Né? Então, um pouco por aí, usando do bom humor, mas nesse sentido. Né? Então, acho que se fosse por ali, estava ótimo. Mas não sou ela, tenho total realidade que não sou ela. Não quero salvar a humanidade, porque também não consigo, senão as costas não vai suportar. Mas o exemplo dela é muitíssimo interessante. E me inspira bastante. Okay. Repete a frase de Elizabeth Lucas, por favor. A doutora Elizabeth Lucas coloca em um dos seus livros que o ser humano precisa de algumas pessoas como modelo, porque, enfim, esses modelos colaboram para que a gente se desenvolva. São como que sentidos descobertos na relação vivencial. Ontem, um aluno seu de Brasília, não vou Sim. dizer quem para não o dedurar, mas ele disse que ele tem um panteão de deuses e um panteão de semideuses. E o primeiro nome que ele cita é o seu. Pelo amor de Deus. Não. Me tira então de você lá. também é um modelo, meu caro. Tudo Aceite. Bem. Até aí tudo bem, mas semideus não. Eu agradeço muito a generosidade, mas por aí é um pouco desesperador para o meu coração. É o que dá ser modelo. Bom. Meu querido, a última pergunta. Pois a mais importante de todas as perguntas de toda a nossa vida. Vamos lá. Qual o sentido da sua vida? Você pode compartilhar com a gente? Tem tantos sentidos, né? Bom, vamos ver se eu consigo dizer rapidamente de todos. Um deles, o encontro no amor. A minha vida compartilhada com quem eu convivo intimamente é altamente carregada de sentido para mim.
Se assim não fosse, não haveria motivos para estar nela. Isso inclui toda a questão da relação íntima, da vida a dois, da família, e aí na família vem o grupo completo, né, de todos que compõem. Não vou falar um por um, porque de repente eles estão assistindo, se eu esquecer de alguém, né, fica desconfortável. Além disso, o sentido da vida para mim é poder estar com pessoas, acompanhando pessoas, no sentido tanto clínico, no consultório, quanto no sentido da aprendizagem, do desenvolvimento humano. Eu não consigo me ver, Sam, realizando a minha trajetória nesse mundo sem estar com pessoas que eu possa colaborar dentro das minhas possibilidades, seja ajudando a olhar para a vida nesse lugar de psicólogo, logoterapeuta, seja como professor. Isso é sentido de vida para mim. Né? A música também é um sentido de vida para mim, dentro de um contexto um pouco mais assim recolhido, talvez, mas gosto muito de cantar, gosto muito de tocar violão, enfim, de poder fazer algo com isso, criativa e vivencialmente, para oferecer também potencialidade às pessoas do modo que me cabe. Né? E aí há outros, enfim, sentidos que, se for nomear, eu não vou ficar entrando aqui no mérito, até porque acabam sendo um tanto quanto não imediatos, né? A gente não consegue raciocinar sobre sentido, mas objetivamente, sem sombra de dúvidas, de modo claro, aquilo que toca o campo do encontro, pela intimidade no amor, e aquilo que realiza o meu ser, na minha atuação, como quem acompanha, no campo clínico-analítico, no campo da educação, da aprendizagem, isso é sentido de vida para mim. Muito obrigado. Foi a resposta mais incrível que eu recebi nessas semanas. Que bom. Meu querido amigo, eu vou reiniciar aqui os comentários, a gente tem mais ou menos 50 segundos. Ok. Se alguém quiser mandar um abraço, um beijo para o nosso querido Diogo. Diogo, nesses 50 segundos não serão suficientes para eu agradecer a tua presença, as tuas palavras, as tuas reflexões. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço a você, Sam, pelo convite, pela oportunidade de a gente caminhar junto e poder, inclusive, junto com as pessoas que estão nos acompanhando, a quem eu mando um abraço, um beijo bem afetivo, dizendo aquilo que é próprio do sentido da vida e da capacidade de descobrir esse sentido que é de todos nós. Muito obrigado.